meu pai emigrou para Lisboa na década de 60, na década de 70 foi lá ter a minha mãe, mas a minha mãe não demorou muito tempo. Ela não gostou muito da vida de imigrante e ela começou a rabidar. Dedica-se a atividades de compra e venda intensa, né? Rabida é mesmo desenrascar, né? Virar a vida. Então ela começa nessas idas e vindas e uns anos depois o meu pai, como deu melhor, o meu pai vem, se junta a ela. É a história de muitíssimos cabo-verdianos. O facto deles, nesses anos, conseguirem amealhar para investir no país. Ela pôde construir uma casa, ela pôde ter um carro. Era um caneca para mim. É mesmo uma matriarca à séria. Deve ser. Ela sempre faz questão de mostrar o quanto ela sofreu para vingar na vida, mas que isso não seria possível se não fosse a imigração. Vai desenrolar perante nós a cerimónia da assinatura do documento histórico que consagrará definitivamente o renascimento do nosso querido país como Estado independente e soberano. A diáspora esteve na base também da independência. Os movimentos independentistas, no nosso caso, o PAIGC, teve parte do seu suporte assegurado pela diáspora, né? Quer a diáspora cabo-verdiana em África, veja o Senegal, quer a diáspora cabo-verdiana que reside na Europa. Holanda, França, são redes onde criaram comitês de apoio, laços de solidariedade, lugares de recrutamento. É preciso ver que Cabo Verde pertence aos 5 países do topo quanto à taxa de imigração relativa à população. Portanto, temos uma população pequena, mas a taxa dos imigrantes sobre essa população é enorme e a diáspora teve um peso relativo sempre de cerca de, à volta de 10, 12% do PIB, do Produto Interno Bruto. As remessas dos imigrantes permitem-nos criar uma poupança interna. Cabo Verde é um país que não tem indústria. Nós apostamos em serviços, aeroportuários, portuários, etc. Mas quem alimenta a nossa poupança interna é a nossa diáspora, que envia cerca de 100 a 120 milhões de euros por ano. A diáspora deu um contributo determinante para a viabilidade deste país. Eu, que sou um profissional das migrações, nunca tinha olhado para o meu telemóvel desta forma. Eu tenho, se calhar, mais contactos no Viber de pessoas que estão fora de Cabo Verde. Eu tenho, sim. Se calhar não, de certeza. No meu Viber eu tenho mais pessoas que vivem na diáspora que amigos em Cabo Verde. Isto é incrível mesmo. Uma vizinha que vive nos Estados Unidos da América, costuma-se dizer que é quase impossível encontrar uma família que não tem membros fora do país. Eu dou o meu exemplo pessoal. Eu tenho um irmão que vive em Roterdão, eu tenho um irmão que vive em Nice, eu tenho um que vive em Lisboa, eu tenho 2 irmãs em Boston e a minha mãe foi agora há cerca de um mês e qualquer coisa a viver em Boston. Eu sou o único da família que está cá. Este aqui é um irmão de Mano.
O Tony que está logo em cima é outro irmão. Eu acho que a diáspora é crucial, está sempre presente. A diáspora são as pessoas que lá estão, mas é sobretudo a influência que essas pessoas têm no modo como nós nos comportamos aqui. Temos os Estados Unidos, que está presente, consumimos tanto ou muito mais do que dos Estados Unidos do que consumimos hoje de Portugal ou de França. Grande parte dessas casas aqui que se vê são os imigrantes, economicamente, financeiramente, mas também emocionalmente. O exemplo clássico hoje é a nossa seleção de futebol. A nossa seleção de futebol hoje tem a qualidade que tem, porque é feito de filhos da diáspora. Nós fomos recrutar pessoas que nasceram em Portugal, em França, em Itália, estamos neste momento quase numa caça-talentos. Cabo Verde teve sempre essa coisa um pouco à judeu, à israelita, de reconhecer a segunda, terceira, quarta geração, desde que tenhas um familiar, és cabo-verdiano. Isso acaba por aumentar a dimensão do próprio país. Doce. E normalmente quando falamos da contribuição da diáspora para o desenvolvimento de Cabo Verde, falamos quase sempre na perspectiva económica, dos 10% do PIB nacional que depende das remessas de imigrantes, mas eu penso que essa contribuição é muito mais e não quantificável, sobretudo. Cabo Verde é um país que muitas vezes nem estava no mapa, portanto é através dos cabo-verdianos, lá fora, que se deu a conhecer o país. A minha mãe depois, ela vendia na feira de Sucupira, roupas, sapatos, cosméticos, né? E depois, com o passar dos anos, nos inícios do milénio, ela abriu uma loja, perfumaria, cosméticos. É um centro comercial pequeno, de onde ela comprou o espaço e passou para o comércio formal. E ainda continua? Continua com a mesma loja, ampliou e abriu mais 3. Se a honte não te contou, nos desespero, nos tristeza, se vez bons filhos também, serramente para terra longe, se outrora nos destino era largado, na mão de vento, caminho de mar era recurso, para nós sofrimento, se outrora nos dignidade era vendido, a mão miséria não aguenta tudo esse desgraça, sempre com fé num dia, era da tempo de dominação, de estrangeiro, mas hoje na liberdade, o destino na nossa mão, não te abrir caminho para nos grande felicidade. Sombras de mal está longe de bom, nosso céu já clarear. A própria lógica de existência de Morna é tocante só sofrimento. Morna é tipo blues. Blues está tocante sofrimento de escravatura, está tocante sofrimento de alma de negro, é tocante aquele desgosto de ter que existindo dentro daquela situação lá. É a mesma coisa que Morna, ou é aquele de Betu, Manu. Manu teve que deixar ser mãe, ele teve que deixar ser terra, ele vai para a terra longe. Como é expressa aquele sentimento, a alma de cabo-verdiano, naquele processo de separação, como tudo nós sentimos aquela coisa lá. Como aquele dinheiro que tem enviado para o país, é que até preenche aquele vazio que aquele familiar deixa na casa. Independência devia ser uma solução àquela questão de miséria e resolução de questões econômicas do país. Mas não continua, maioritariamente tem que imigra, para depois da independência não continua ainda dependente economicamente. Nós, diáspora, é símbolo daquele
ineficácia de superar aquela miséria. A imigração acaba por alargar a visão que nós temos da família cabo-verdiana e o facto de abrir os horizontes para nós percebermos como é que nós hoje não podemos falar da família cabo-verdiana, mas das famílias cabo-verdianas, no plural, né? O quanto há inúmeras reconfigurações familiares e o quanto essas reconfigurações familiares são atravessadas pela imigração. Homens que partem, né, e deixam as suas mulheres, ou, por exemplo, hoje, opções que são tomadas daqueles cabo-verdianos que retornam, né, e que vêm, mas que já é uma outra reconfiguração familiar, cujos filhos optam por ficar. António Alexandre, passageiro com destino Lisboa e Daniel... É muito mais do que aquele modelo ocidental de família nuclear, né? Pais, filhos. Vi os meus pais ao longo dos anos, por exemplo, construírem todo um conjunto de estruturas, mas pensando nessa, não só nos seus filhos, mas também nessa família alargada. Pode chegar a qualquer momento. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Thank you for your understanding. E depois os anos giram à volta da tia que vem de França, do tio que vem de Portugal, de Lisboa, ou de outros familiares que vêm da Holanda e que vão passar aqui 4 dias e que vão passar mais 4 dias em Assomada, na nossa outra casa com o nosso tio. Se a onde não te acontece, nos desespero, nos tristeza, se vez os filhos também, seramente para terra longe, se outrora nos destino era largado, na mão de vento, caminho de mar era recurso para nós.